Olá, ele é editor de livros e ela é tradutora de uma série que ainda não tem todos os livros traduzidos, publicados no Brasil. Eu vou conversar com Bruno Anselmo Matangrano e Carol Quiovato. Não saia daí. Gaguejei no começo. Que chato, né? Mas ainda bem que eu tô aqui com os meus amigos, né? Então eles vão me perdoar pela gaguejada, né? Bruno, tudo bem? Carol, tudo bem? Tudo bom, Edson. Tá bom. O Bruno e a Carol, eles têm um projeto muito legal aqui no Brasil. Ele é, como eu disse no começo, o Bruno é editor de livros e a Carol é tradutora. E o Bruno, ele teve a ideia de trazer para o Brasil os volumes, a publicação dos volumes da série O Mundo de Oz. Todo mundo conhece o Mágico de Oz, mas poucas pessoas sabem que tem uma série de outros 13 livros que seguem essa primeira publicação. Bruno, como é que foi? Como é que você desencavou esses exemplares? Como é que você descobriu? Como é que foi isso? Então, a série O Mundo de Oz faz parte de uma coleção maior, que é o Melhor de Cada Tempo, que eu coedito junto com a minha orientadora, a professora Anne Gisele Fernandes. A ideia da coleção Melhor de Cada Tempo é justamente cavar e achar clássicos, obras que tenham tido relevância, que tenham público, que sejam importantes, que às vezes sejam muito lidas lá fora, mas que não são desconhecidas no Brasil, ou até obras brasileiras que estão fora de catálogo. Então, a coleção já parte do princípio de fazer essa busca. O Oz, a gente acabou descobrindo em 2012 por causa do sobrinho do editor, o editor-chefe, o Tomás Aldur, né? Tomás Adur. Adur. Nunca sei o nome dele, a pronúncia correta. O Tomás, que é o editor da Vermelho Marinho, ele tem um sobrinho de 8 anos que viu aquele filme Oz, Mágico e Poderoso, que saiu em 2012. Com o eu sei, Franco. Que é com o James Franco. E o menino ficou fissurado pelo filme e começou a procurar na internet. E falou, tio, olha, tem um monte de livro de Oz. O Tomás foi pesquisar e falou, Bruno, isso é a cara da coleção. A gente já estava com vários outros livros. A coleção não existia ainda. Você tinha ideia, mas não tinha A coleção já existia, a gente ainda não tinha lançado nenhum volume. Sim. O primeiro volume é esse aqui, que é o Futilidade ou o Naufrágio do Titã. Do Titanic. Do Titanic. Do Titã. Do Titã, que na verdade, dá pra pegar aqui? Dá pra pegar? A capa. Então, esse livro, tá bem pequenininho, mas esse livro aqui, ele conta a história de um navio que chama Titã, que... Em sua primeira viagem, ele está numa velocidade acima do recomendado, bate no iceberg e naufraga. É uma grande tragédia. Isso foi publicado quantos anos antes do Titanic? 14, em 1898. Pois é. Então esse foi o primeiro. Então, esse foi o primeiro. E a gente já estava com vários outros, alguns que ainda não saíram, traduções do grego, do latim. A gente está contatando vários professores da própria USP, onde eu estudo e a minha orientadora trabalha, mas de outras universidades do país. E o Oz acabou, por ser uma série curta e por ter um apelo maior... Uma série o quê? Uma série curta. Curta? 14? Mas, desculpa, cada volume é curto. Cada volume é curto. E por ter muito apelo, a gente acabou passando na frente e lançando o Oz em seguida ao Futilidade. Entendi. E até agora, são 14 volumes. E vocês publicaram até agora 3 deles. Isso. Publicamos 3 e o 4º vai sair em outubro. Vamos mostrar as capas? Você pode mostrar pra gente, Fábio, as capas? Na ordem de... esse aqui foi o primeiro, né? Isso. Que é o que todo mundo conhece. Maravilhoso Mágico de Oz. O Mágico de Oz. A gente deu uma atualizada nas ilustrações, mais ao gosto do público Quem é atual. o ilustrador? O ilustrador é a Dandy Rios, que é uma artista incrível, conhecida por fazer jogos de card game para Devir. E a gente acabou fazendo uma grande parceria, ela é ilustradora de toda a coleção. Tá, mas fala aí o pseudônimo dela, que todo mundo conhece, vai. Dandy Pirá. Dandy. A Dandy, ela é muito conhecida também no universo do cosplay como Dandy Le Pirate, né? E ela faz bastante cosplay também. É bem versátil, né? Legal isso. Ela é. As ilustrações são muito bonitas. Vamos mostrar o segundo volume da série. Esse qual que é? A Maravilhosa Terra de Oz. E aí?
O segundo volume, particularmente, é um dos meus preferidos, assim, queridinho. Foi ele que me fez querer estudar um mestrado sobre Oz. Legal. Estava dizendo aqui que você pesquisa, você faz parte do grupo de estudos semióticos da USP, né? E pesquisa literatura fantástica, infanto-juvenil. E seu mestrado é dedicado à representação do feminino na série de livros Mundo de Oz, né? Isso mesmo. Foi por causa do final do livro 2, eu não vou poder contar o que acontece, veja bem, mas não é um grande spoiler, mas por causa do final do livro 2, a gente já vinha observando desde o primeiro livro que o Mágico de Oz ele tinha particularidades em relação à forma como ele representa o feminino. De você começar com o fato de que você tem a Dorothy, que é uma protagonista menina, uma criança, órfã, que tem toda aquela história de romances anglófonos com órfãos que vão para o mundo mágico, mas normalmente é um menino. Ou um menino, 2 meninos e talvez mais uma menina. Como a Wendy do... Isso, ela vai ser uma parte. A Dorothy... Mas a Wendy não é órfã. Não é órfã, né? Mas é que ela vai para outra terra, viu? Esqueci a parte da órfã. Mas assim, a Dorothy, ela é uma menininha e não é assim um romance direcionado a meninas. Ele era um romance que fazia muito sucesso com todas as crianças. Então isso já foi uma coisa muito legal. E aí, analisando cada personagem, eu fui percebendo que era uma forma de representar o feminino que não se vê mesmo hoje, em livros de hoje. É muito, muito raro. Então eu falei, ok, vou estudar isso no mestrado e começar a pescar mais coisas. Mas foi o livro 2 que foi definitivo. Legal. Assim. Vamos ver a capa do 3, então. E esse aqui, muito bonita essa ilustração. Ozma de Oz. Nossa, esse jogo de sombra, luz aí, eu gostei. E as crianças adoram esse leão. Porque o Leão Covarde é fantástico, né? É uma personagem fantástica do livro também. Mas no caso, isso é focado no leão, essa história ou não? Não. A história é focada nas 2 meninas, que é a Dorothy... E a Princesa Ozma. E a Princesa Ozma. E a Princesa Ozma, ela aparece no livro 2 e ela é a verdadeira herdeira do trono da Cidade das Esmeraldas. Eu acho que ela tá dando spoiler. Não, isso não. Não, isso não é um spoiler. E ela é a verdadeira herdeira do trono da Cidade das Esmeraldas e no livro 3, a Dorothy ela vai parar numa outra terra, que se chama a Terra de Ev. E lá ela fica meio presa, daí a Princesa Ozma vem ao resgate dela junto com o Espantalho, com o Leão Covarde, com o Homem de Lata e outros personagens novos. Uma coisa legal para entender o universo de Oz é que o público sempre influenciou muito na série. Então, o Baum publicou o primeiro livro em 1900 e logo ele foi adaptado para o teatro. Baum é o L. Frank Baum, L. Frank Baum, que é o autor. A gente não falou até agora o nome dele. L. Frank Baum, o grande autor dessa série. Ele publicou em 1900, o primeiro, e logo... 1902. Em 1902 foi a primeira adaptação teatral. Isso. Logo ele foi adaptado para o teatro, e isso gerou muita repercussão entre as crianças que começaram a mandar cartas para o Baum. E cartas e mais cartas, isso ele diz na introdução de cada livro. Cada livro é precedido por uma pequena introdução dele, que a gente manteve na tradução. E ele fala que as crianças falavam, queremos mais histórias de Oz, queremos uma história do Espantalho e do Homem de Lata. E assim nasceu o segundo livro, que grande parte da história é centrada no Espantalho e no Homem de Lata. Novamente, muitas crianças mandaram cartas falando, queremos a volta da Dorothy, que não aparece no segundo volume. Ao contrário do que muita gente pensa, a série não é toda em torno da Dorothy. E daí ela volta no terceiro para encontrar a Ozma que tinha aparecido no segundo. E assim por diante, sempre levando em conta o desejo do público. Então, eu acho que essa é uma obra que a gente pode chamar de uma obra aberta. Porque tem influência, é como a novela hoje, a novela exatamente. recebe a influência segue um esquema do que o pessoal de novela. gosta, não gosta. Tanto é que na introdução do 4º livro, Dorothy e o Mágico em Oz... Vamos colocar a capa do quarto aqui. Que sai em outubro. Sai em outubro. Na introdução ele fala, as crianças amaram o mágico e pediram para ele voltar, então eu trouxe o mágico de volta e pediram mais aventuras de Oz e elas foram sugerindo várias coisas e ele tentou pôr o máximo de coisas possíveis. E é muito legal um autor que fala isso, assim, na medida do possível ele sempre tenta incorporar essas ideias. E o legal é que cada história pode ser lida sozinha, não precisa ser lida na ordem, embora seja mais interessante ler na ordem, mas não precisa. E ele faz como se cada livro fosse o último.
Entendi. Então Legal. ele pôde continuar essa série indefinidamente. Tanto é que muitos continuaram depois dele. Então, muitos aqui, a gente vai falar disso já já. Mas me fala uma coisa, Por que ninguém antes no Brasil se interessou em fazer isso? Pergunta sem resposta. Não, na verdade, bom, o primeiro volume é largamente publicado, né? Tem diversas edições. O primeiro volume, vocês lembram alguma editora grande que tenha publicado aqui no Brasil? Vocês lembram? A editora Jorge Zahar. A Leia. Mas a mais vendida é a Zahar, que é uma edição linda, em capa dura, que reproduz as ilustrações originais. Motivo também pelo qual a gente não quis trazer as mesmas ilustrações. Certo. Isso já tinha no mercado. Isso. Daí tem a Leia, que publicou uma tradução do Santiago Nazarian, que é um autor de literatura fantástica importante, e a Ática, a editora Ática, que... Salamandra. Engraçado, e todas elas tinham pessoal para poder fazer traduções, Sim. digamos assim, mais até rápidas. Poxa, Olha, você pega 10 tradutores, você está traduzindo sozinha, né? Então, aí que tá. No começo, a gente tinha até pensado em sermos vários tradutores para lançar logo. Só que a gente tem uma brincadeirinha assim no meio da tradução que ninguém conhece tão bem o autor quanto o seu tradutor, nem ele mesmo. Porque o tradutor vai ler muitas vezes o livro e vai se familiarizar com cada detalhe da escrita, cada detalhe de estilo, mania de palavra, mania de estruturas de frases. E isso a gente tenta manter o máximo possível na tradução. Então seria muito difícil você parecer que o estilo de escrita é de um autor só, se fossem vários tradutores. Entendi. E você teve que tipos de dificuldades em traduzir um texto do inglês de, basicamente, eu acho que praticamente um século atrás? Ele tem alguma... É engraçado, porque assim, o inglês, ele tem algumas alterações formais, mas não são muitas, assim. Então, o inglês antigo, ele tem algumas estruturas que você vê que são antiquadas. O mais curioso é que tem palavras e expressões que mudaram muito de sentido. Que antigamente eram expressões corriqueiras e hoje em dia a gente só encontra, sei lá, no Urban Dictionary, que é um dicionário, tradução livre, o dicionário urbano, que é um dicionário de gírias, que ganharam outra conotação completamente diferente do que... Então a gente tem que cavar no dicionário, em dicionários que tenham os sentidos antigos, para traduzir algumas expressões. Eu acho que essa é a principal dificuldade, assim, de um texto mais antigo. Mas eu acho que o Oz, assim, ele não tem tanta alteração. No caso... Pode falar. Não, eu ia falar, pensando por que as editoras não publicaram, eu acho que um motivo grande é desconhecimento. Pouca gente sabia, gente sabia da série. As editoras que você falou, como é que esse pessoal não conhece? Mas quando a gente chega nas livrarias... Que idade tem o sobrinho do Tomás? 8 anos. Um menino de 8 anos consegue... Sim, e editores... é verdade, Edson, mas... Por favor. A gente chega nas livrarias, a gente chega nas livrarias e em outras editoras, quando a gente participa de eventos, as pessoas ficam muito surpresas. Inclusive editoras que já têm o primeiro. Isso já aconteceu. E outro motivo é a responsabilidade de assumir o compromisso de publicar uma série de 14 livros. Séries são sempre uma grande aposta. Muitas vezes acontece de a venda diminuir ao longo dos livros. Não é sempre, mas pode acontecer. Então é um grande risco publicar uma série. Talvez não tenham desejado assumir esse compromisso. Você acha que foi um grande achado ou encontrar essa série? Ou você acha que existem outras aí que você possa desencavar e ser esse sucesso? Claro, não precisa dizer qual é. Muitas outras, algumas que já estamos trabalhando, nas quais já estamos trabalhando. E essas outras que você não vai dizer, nem vou insistir para isso, mas você acha que também foi por desconhecimento? Desconhecimento, acho que... Sabe o que eu acho que falta um pouco o contato do meio editorial com o público acadêmico, que é quem trabalha com isso. Eu acho que muitas vezes falta esse contato. Então, normalmente o mercado editorial fica de olho no que está sendo lançado e às vezes acaba deixando passar bastante coisa. Agora, a Zahar tem feito um trabalho incrível de resgate. Eles estão publicando muita obra clássica, só que sempre um volume só. Entendi. Bom, eu tenho umas perguntas para fazer para vocês aqui, mas a gente vai fazer depois de um recadinho
para o pessoal de casa. Se você escreve contos, crônicas ou poemas, você precisa participar das coletâneas literárias da Andrus Editora. Acesse www.andrus.com.br e envie seus textos. Bom, vamos lá. O L. Frank Baum, ele morreu em 1920. O último livro dele, que é o... se vocês de casa já sabem que eu não enxergo muito bem, né? Eu uso óculos, mas eu me recuso a ler aqui com óculos, porque não fica bem na câmera. Glinda de Oz, né? Que foi o último publicado em 1921. Depois disso, outros autores continuaram. Então nós tivemos a Ruth Plumb Thompson, foram 19 livros. John Neal, que na verdade ele era ilustrador dos livros, até então o ilustrador ele só não tinha ilustrado o primeiro. Que foi ilustrado pelo W.W. Denslow. Isso, então no final das contas foram 19 mais 14. Ele tinha ilustrado todos esses. Então ele resolveu, depois que ela se aposentou, né, a Ruth, ele resolveu assumir a escrita também. Depois teve o Jack Snow com 2 livros, Rachel Cosgrove, 1 livro, Eloise Jarvis McGraw e Lauren Lynn McGraw, 1 livro. E em 2005, a família do Baum escolheu o escritor Sherwood Smith para escrever 4 novas histórias. Veja bem, o estilo da Ruth, ele era diferente, ele seguia um estilo mais alguma coisa mais no estilo contos de fadas, que tinham pequenos reinos, príncipe, princesa. Então era diferente do Baum. Depois o John Neal, a visão dele era uma visão mais intensa, casas que levantavam, guerreavam, e tinha também, tudo podia ter vida, ele atribuiu cores para os céus de Oz, para as peles dos personagens, para as regiões de Oz. Minha pergunta é o seguinte, ao todo aqui foram 44 livros, 8 autores. Estilos tão diferentes não podem atrapalhar o entendimento da unidade da série? Vocês acham isso? Eu sei que vocês estão trabalhando exclusivamente nos livros escritos pelo Baum, né? Mas aqui é mais uma questão de opinião. Vocês acham que pegar esses personagens e dar um novo sentido para eles, ou então novas personalidades, posso até dizer, assim, pode atrapalhar? Posso fazer uma brincadeira? Pode. Vou te voltar à pergunta. O Frank Miller, quando ele escreveu a leitura dele do Batman, atrapalhou? Na verdade, é a visão de cada autor, né? Exatamente. Eu acho que com o Baum, como acontece com várias outras séries infanto-juvenis nos Estados Unidos, eles têm esse hábito. A partir do momento que muda de autor, claro, vai mudar a voz, vai mudar o universo, mas é como se fosse um reboot, muitas vezes. E às vezes ele é uma grande verdade, porque o Baum, ele tem um estilo bem particular. Ele declarou na introdução do primeiro livro, e ele faz isso, escrever um tipo de conto de fada moderno. Ele quer tirar aquele viés meio violento dos contos de fadas, apesar dele ter uns momentos violentos no livro também, mas ele tenta tirar o medo e essas coisas. Então, assim, a partir do momento que ele tenta dar um tom de conto de fadas moderno, ele está abrindo um leque de possibilidades de estilo, né? E outra coisa que ele faz, ele vai alterando o mundo dele de um livro para o outro. Então eu acho que isso deixa um pouco aberto para outros autores mexerem. Ele faz alterações, entende? Então, por exemplo, no livro 1, a gente tem que os 4 países de Oz, que cada um tem uma cor, a gente tem, por exemplo, o país dos Munchkins, que é azul. Esse país é azul, então as casas são azuis, as cercas são azuis, as roupas das pessoas são azuis, mas o resto é comum. No livro 2, ele vai ter o país dos Gillikins, que é o país roxo, e você já tem árvore roxa, você já tem relva roxa. Isso não havia sido dito no primeiro, que podia ter a cor das plantas. Então ele tem algumas coisas que vão sendo mudadas no mundo, no caminho, que permitem esse tipo de alteração, eu acho. Eu diria que Oz é um mundo em constante crescimento. O próprio mapa de Oz, que na nossa edição a gente traz um mapa, eu não sei se vai dar para ver, mas só para... Aqui não vai dar para ver. Não vai dar para ver, mas só para apresentar a ideia. Tem um mapa aqui de Oz, que é um mapa quadradinho. Deu para ver. Que é onde se passa o primeiro livro e o segundo livro. A partir do terceiro, ele expande esse mundo.
Então ele cria reinos em volta. Então o mundo de Oz é só aqui no centro. E ele vai criar vários mundos em volta, onde ele vai criar novas histórias. Então, além dos 14 livros que se passam em Oz, que é naquele reinozinho, no centro, ele cria outras séries e spin-offs que se passam nos outros mundos. Por exemplo, tem A Vida e as Aventuras do Papai Noel, que se passam no Vale Feliz, que fica no canto do mapa. Ou A Rainha Ix de Zix, que é um outro livro que se passa num reino ao norte de Oz. Então, além dos 14 livros principais, ele tem essas histórias paralelas que se entrelaçam. Muito semelhante ao que o Tolkien fez depois. Essa ideia de criar um mapa expandido e de ir, de algum modo, relacionando esses universos. Olha, você falou do Frank Miller, quadrinhos. Quadrinhos é normal você ter vários autores, até porque, por exemplo, o Batman, o Superman, eles viraram uma marca da DC Comics e geralmente muda de um autor para outro, de um desenhista, um roteirista, e isso é normal. Agora, na literatura, eu acho que isso é um pouco raro, não? Então, não diria que é raro, diria que não é tão comum, mas na literatura americana isso acontece. Acho que um caso recente é do Diários do Vampiro. A autora que criou os Diários do Vampiro assinou um termo, eu não conheço exatamente qual foi o contrato que ela assinou, mas ela liberou os direitos para a editora e a editora contratou uma outra autora para dar sequência e escrever os Diários do Stefan. Ela escreveu, acho que os 4 primeiros... Ou 5 primeiros, e depois teve uma outra autora que deu continuidade à série. Isso parece ser muito às claras, coisas que alguns escritores famosos fazem, né? Outras pessoas escrevem as obras deles, mas eles que assumem... Sim, não é ghostwriter. Simplesmente a série se torna coletiva, cada autor é autor de determinadas obras. Eu lembro de uma trilogia que eu gostava muito, era A Profecia, que até virou filme, sabe, do Demian e tal. São 3 livros, cada livro foi escrito por um autor. Parece que o livro, ele era, digamos assim, ele era de propriedade da... Como que é o nome? Meu Deus do céu, do estúdio de gravação, porque fizeram filmes, então eles compraram os direitos do primeiro filme, eu não sei o que aconteceu do primeiro livro, não sei o que aconteceu lá não sei se o autor não estava mais disponível, contrataram para fazer o segundo e terceiro para poder fazer. Um exemplo interessante é os livros do Star Wars. Sim. Que são do estúdio e foram designados alguns autores para criar os romances. E tem autor que escreveu 3, 4, tem autor que escreveu um só, e isso fica variado. Gente, eu tenho uma informação aqui, eu não sei se ela é correta, mas eu vou perguntar. O Baum, vocês acham que o Baum sofreu a maldição dos escritores de um trabalho só? Porque parece-me por cima do que eu pesquisei, que os outros livros dele não fizeram tanto sucesso assim. Alguns chegaram até a dar uma fracassadinha. Informação correta ou não? Não. Explique. É que assim, o Baum, ele foi um autor que escreveu muito. E o grande sucesso dele, sem dúvida, é Oz. Sem dúvida, o sucesso estrondoso que as crianças escreviam. Só que ele ainda escreveu muita coisa. E Oz foi um sucesso, mas não o primeiro. A série foi um sucesso. Aqui no Brasil não chegou, mas lá fora sempre a série foi um sucesso. Tanto é que vários outros livros receberam adaptações cinematográficas de sucesso. Por exemplo, uma coisa básica, em autores como Salman Rushdie, autores como Ray Bradbury, que são extremos ícones mundiais, eles citam outros livros de Oz, outros personagens de Oz, que vão aparecer, sei lá, no 7º, no 8º livro. E eles citam como se fosse, assim, uma coisa corriqueira. Qualquer Porque um sabe. para eles são. Entendi. Então, na verdade, voltamos àquela questão do começo, que no Brasil isso não foi difundido. Mas tem até uma série televisiva, se eu não me engano, dos anos 80, que pegava todos os livros, uma série de um desenho animado. Legal. Por falar em série, vocês conhecem a série Supernatural? Acho que agora a 10ª temporada eles estão explorando o universo do Baum, que parece que olha só, o rei, né, a filha do Baum, o Baum escreveu essas histórias, todos esses 14 livros, para contar a história de Oz que já existe. Só que ele deu uma atenuada, porque é Supernatural, né? Vocês esperam o quê? Fantasma, demônios, essas coisas. Isso é interessante, porque o Baum se coloca como o historiador real de Oz. Tanto é que tem um momento que, eu acho que entre o 6º e o 7º livro, que ele disse, esse é o último livro porque a princesa Ozma baixou um decreto que o historiador real não pode mais escrever histórias para os mortais,
que são de fora da Terra de Oz. Que legal. E aí, porque ele gostava de trabalhar em muita coisa, ele gostava de trabalhar com cinema, ele gostava de trabalhar com teatro, então ele queria fazer milhares de coisas, só que como choviam cartas de crianças pedindo mais livros, ele voltou a escrever mais livros de Oz. Então, ele fazia muitas coisas, essas outras coisas faziam muito sucesso também, mas é que a série de Oz Eu acho era que a um melhor comparação americano. não é pensar num autor de um livro só, mas pensar como Arthur Conan Doyle, que escreveu Sherlock Holmes e os diversos livros de Sherlock Holmes, que ficaram muito mais famosos do que todos os outros livros dele. Ele Olha, tem muitos livros. tem muitos. Eu só sei o Elo Perdido dele. Mundo Perdido? Mundo Elo Perdido. Mundo Perdido, Então, né? Mundo Perdido, que faz parte de uma série Eu de só sei 3 isso. romances e 2 contos. Gente, uma pergunta aqui também. Não, antes de fazer a pergunta. O mágico e poderoso, aquele Oz, James... Isso. Mágico e Poderoso. É uma história totalmente independente, não tem nada a ver com Mais ou o menos. livro, ou não? Assim, você vendo o filme, você identifica, sim, é roteiro original, mas ele fez uma mistura de coisas, de referências ao primeiro livro, ao quarto livro, porque o quarto livro ele conta um pouco a história do mágico. Então a gente tem referências ao que acontece com o mágico. Aquele momento no começo do filme branco e preto, fora o fato dele ser mulherengo, porque isso não entra no livro infantil, boa parte daquilo tá no livro 4, tá sendo muito bem explicado, então é muito interessante. E também mistura com Wicked, que é uma fanfic, mas é uma fanfic famosa e virou um musical grandioso. Acho que não entra o termo fanfic num universo que é compartilhado. Mas o Wicked entra nessa lista de livros que foram escritos. Ele é da década de 80. Só que o que uma acontece é releitura que de Oz. o Wicked é uma releitura e ele não é canônico. Porque esses livros que você citou, os herdeiros escolheram para ser, tipo, a verdade sobre o que está acontecendo em Oz. 44 livros. Sim, Isso, eles que é o são, cânone. eles são verdadeiros, assim, segundo o que estava acontecendo com o Baum. Agora, Wicked, ele é um autor que não tinha essa autorização, ele fez uma releitura completamente diferente. Ele literalmente fez um reboot. Porque ele conta uma origem diferente das bruxas. Então ele vai tentar mostrar o lado das bruxas que não é compatível com o que o Baum mostrou. Mas é como hoje em dia se faz, muitas vezes, releituras de contos de fada. O É Once isso. Upon a Time tem uma parte lá, eu acho que é a 3ª temporada, que fala sobre o universo de Oz também ali. Os produtores de Once Upon a Time estão fazendo uma série de Oz. De Oz? Uma série A parte. Uma série à parte, que vai chamar A Cidade das Esmeraldas. Acho que sim. Uma série que a Dorothy vai voltar para Oz, e Oz está em guerra, vai ser uma coisa mais adulta, assim. Meio acho que nos moldes do que o Tim Burton fez com a Alice voltando para Legal. Terra. Está em produção. Como é que está sendo a repercussão da publicação desses exemplares novos aí? Olha, Esses volumes. Está sendo incrível. Está se pagando. Não, já se faz pagou. tempo, hein? Uau. Eu acho que se nota pela quantidade de convites que a gente recebe para falar de Oz. E é muito interessante porque a gente... Desculpa. Eu administro a página da Vermelho Marinho no Facebook, junto com outras pessoas, mas é interessante o quanto a gente recebe perguntas de pessoas falando: nossa, puxa, vocês vão publicar mesmo toda a série? Vocês não vão desistir no meio do caminho? A gente fala: não, a série inteira vai ser publicada e vamos trazer Geralmente, tudo. quantos exemplares cada edição? 1000. Edição inicial. Edição não, desculpa. Tiragem impressão, inicial. Né? Tiragem inicial. Isso. 1000. Aí vocês vão reimprimindo Sim, de acordo com a sim. demanda. O Sim. primeiro e o segundo já estão na segunda tiragem, o terceiro esgotou agora e vai para a segunda. Que legal. Sim. E geralmente qual que vende mais, assim? Qual vocês acham que vai ter mais saída? Porque todos eles são, na verdade, como vocês falaram, são independentes, se você for ler, né? Curiosamente, o que vende mais é o primeiro e o terceiro. Você mais gosta não vende. Não, será? é É pouca engraçado diferença. porque a gente observa onde que o 2 vende mais. Em feiras. Em feiras feiras literárias, onde tem participação de criança, elas vão direto no livro 2. Deve ter alguma coisa a ver com as cores da capa, com a Mais profundidade, colorido. com os desenhos. A terceira, ela tem aquela coisa de... como é que é? Tem luz muita, e sombra, mas um pouquinho mais sombria. Essa aqui é Tem, mais então, clara. crianças que aquelas crianças que acham que
esse outro é muito de criança, e elas querem uma coisa mais de criança grande, porque elas são grandes, vão no 3. É o que a gente observa. Porque isso é um fenômeno engraçado. As crianças nem sempre querem ler todos ou ler na ordem. Eles escolhem pela capa ou pelo plot, pelo título, e vêm e depois acabam lendo os outros. Legal. Pessoal, o papo tá muito bom. A gente já estourou o tempo. Vou pedir para colocarem aqui os contatos de vocês. Foi muito bom o papo. Espero que vocês sigam firme e forte até o 14º. Vamos seguir. E conforme vocês forem publicando os próximos, se quiserem voltar aqui, nós estaremos aqui para poder conversar. Muito legal. Obrigada. E vocês de casa, obrigado, tá? E vocês de Obrigada. casa, espero que vocês estejam aqui na semana que vem. Um beijo para vocês, tudo de bom, tchau.